Fala, meus amigos e minhas amigas da Arsenal Brazuca. Barão, mais um dia com vocês, esse sabadão aqui, para trazer novidades do time do Arsenal no dia de hoje. Tá? Antes de começar o vídeo, queria fazer aquele pedido de sempre, que é like no canal, sininho para receber as notificações e não se esqueça de se inscrever no canal. Muita gente que assiste os nossos vídeos, dá like, gosta do nosso conteúdo e não deixa a inscrição lá para gente. Isso é muito importante, o canal continuar crescendo. Eu preciso da ajuda de vocês aí. É de graça, não precisa pagar nada e você ainda me ajuda no crescimento do canal. Hoje não tivemos muitas notícias, mas tentamos pincelar algumas notícias aqui, algumas notícias lá, e também trouxe um artigo para vocês do Daily Mail, tá? Falando sobre o Andrea Perta. Então, vamos para as nossas notícias do dia de hoje. Hoje saiu, né, a nossa tabela da Champions League. Na verdade, a tabela saiu na quinta-feira, porém hoje foram divulgados a data dos jogos. Então a gente começa a estreia fora, né, contra o Atlético Bilbao, no dia 16 de setembro. Depois a gente recebe o Olympiacos em casa, no dia 1º de outubro. Depois continuamos em casa, né, enfrentamos o Atlético de Madrid no dia 21 de outubro. Viajamos a Praga para enfrentar o Slavia Praga. Recebemos o Bayern de Munique no dia 26 de novembro. Vamos até a Bélgica enfrentar o Bruges no dia 10 de dezembro. No dia 20 de janeiro, aí tem uma pausa, né, de um mês ali. No dia 20 de janeiro, a gente vai à Itália visitar a Inter de Milão. E o último jogo no dia 28 de janeiro, em casa, contra o Herat Almaty. Tá? Um ponto importante que a gente precisa ter atenção é no jogo aqui contra o Bayern de Munique, no dia 26 de novembro. Mas por que, Barão, a gente precisa ter atenção nesse jogo do dia 26 de novembro? Justamente porque nesse dia 26 de novembro, no dia 22 de novembro, a gente enfrenta o Tottenham em casa. E no dia 29 de novembro, a gente enfrenta o Chelsea, tá? Fora de casa. Então, vão ser ali 3 jogos que vão ser importantíssimos para o Arsenal, tanto na temporada da Premier League, quanto ali na disputa pela vaga direta da Champions League. Então, a tabela vai meio que ser importante ali nesses 3 jogos em novembro, ali no finalzinho de novembro, temos jogos importantes. Falar um pouquinho do Fábio Vieira. O Fábio Vieira, que ele está sendo monitorado ali pelo Stuttgart, né, da Alemanha. E hoje surgiu a ideia do West Ham contratar o Fábio Vieira. Parece que o West Ham está vendendo, né, o Lucas Paquetá. E aí, sabendo dessa informação, eles podem vir e contratar o Fábio Vieira. Vamos aguardar, porque o Stuttgart não sabe se vai, se fica. Então, a ideia do West Ham contratar o Fábio Vieira pode fazer uma disputa ali entre o clube inglês e o clube alemão, e aí a gente conseguir arrancar uma graninha. Lembrando que os times ingleses normalmente vêm com um dinheiro mais forte. Então, se o Stuttgart estava com dificuldade de chegar no acordo ali que o Arsenal queria, pode ser que o West Ham consiga com a saída do Paquetá. Outro que está de saída é o Kiwior, né? Já falamos muito sobre ele, mas parece que hoje o Arsenal autorizou a viagem dele para Portugal, tá? Para começar a fazer os exames médicos. Então, em breve, o Kiwior
mas até segunda-feira, né, o Kiwior deve ser anunciado como jogador do Porto. Lembrando que falta menos de 48 horas para o fechamento da janela. Então, amanhã deve se acelerar muitas negociações. Tá? Hoje, no final da noite. Então, esse final de semana vai ser um final de semana muito acelerado para as negociações de jogadores, transações de jogadores. Amanhã nós temos o nosso jogo contra o Liverpool em Anfield e Odegaard viajou com a delegação para Liverpool. Além do Odegaard, o Trossard também viajou. Eram jogadores que estavam em dúvida. Então, quem ficou de fora? Gabriel Jesus, né? Claro. Havertz também, porque fez cirurgia. Saka também está fora. E aí, provavelmente, o White também está fora. E Norgard também está fora. Parece que esses jogadores não foram vistos aí com a delegação. Ah, Barão, então isso quer dizer que o Odegaard vai jogar? Gente, lembre-se que o Arteta ele é um cara que gosta de blefar muito. Tá? Não lembro qual foi o jogo que ele tinha um jogador lesionado. Tá? E aí, até no vestiário, ele colocou a camisa do jogador lá, como se o jogador estivesse disponível para jogar. O cara não podia jogar. Então, o Arteta é desse tipo. Ele cria essas histórias, né? Cria esses blefes e o treinador adversário não sabe o que vai acontecer. Ele só sabe ali mais ou menos quando sai a escalação. Não, na verdade sabe quando sai a escalação. Fora isso, não sabe o que pode acontecer ali. Então, isso é um trabalho que o Arteta faz bastante. Então, a gente não sabe se o Odegaard vai jogar ou não. Eu acredito que o Odegaard vá para o jogo. Tá? Eu acredito que é um jogo importante. Depois a gente tem data FIFA. Parece que ele não tem nada ali no ombro, a não ser que fotografar ali e falar, ó, Odegaard, não entra sem nada no ônibus. Cara, eu não duvido disso ter acontecido. Entra sem nada. Até ele tá segurando até um negócio ali, um tablet, alguma coisa ali no braço que ele caiu, né? Que foi justamente o braço esquerdo. Então, aparentemente, ele vai para o jogo. Tá? É o que dá para entender ali que o Odegaard vai para o jogo. Mas vamos aguardar a escalação. Falei para vocês que eu achava que ele poderia ir até no sacrifício, mas parece que ele está bem aí para o jogo, está até segurando um negócio ali no braço esquerdo. Então, vamos ver, torcer para que o Odegaard consiga jogar amanhã. Eu não falei aqui, tá? Mas antes de entrar nesse assunto aqui, que eu queria falar do artigo do Berta, eu acabei esquecendo de colocar nessa apresentação a parte sobre o Piero Hincapié. Tá? O Piero Hincapié que o Leverkusen concordou em emprestar ele por 6 milhões de euros ao Arsenal. Hoje ele fez seu último jogo pelo Bayer Leverkusen, já se despediu do time, do elenco, de todo mundo lá. Inclusive até o técnico, né, o Ten Hag, ele falou que o jogador estava saindo, então está tudo certo com o Arsenal. E o Hincapié ele será jogador do Arsenal nas próximas 24 horas, de acordo com o Fabrício Romano. Até porque a janela, como eu falei para vocês, falta menos de 48 horas para fechar a janela. Então, é bem provável aí que amanhã de manhã o Hincapié já seja anunciado como novo jogador do Arsenal para essa temporada. Lembrando que parece que foi fixado um valor de 53 milhões, eu acho, de euros para a contratação em definitivo do Hincapié. Porém, não existe no contrato de empréstimo do Hincapié a obrigação de compra. Existe a opção de compra. Então, isso também é um ponto muito importante que o Berta conseguiu fazer nessa transação aí com o Piero Hincapié. Tá? E entrando na história do Hincapié, junto com a história do Andrea Berta, o Hand of Arsenal tinha falado que o Andrea Berta tinha estabelecido um prazo de 48 horas a fechar com o Hincapié. Com o Hincapié. Isso a gente até falou no vídeo de ontem. E esse prazo de 48 horas começou a contar na quinta-feira, se eu não me engano. Quinta-feira. E aí ele conseguiu entregar o Hincapié
dentro das 48 horas que ele tinha prometido. Então, o Berta é um cara sensacional e está fazendo negócios absurdos. Eu não duvido dele trazer mais jogador, tá, gente? Eu não duvido dele trazer mais jogador, dependendo das oportunidades que o mercado abrir aí pra gente. Eu só queria deixar um recado aí para algumas pessoas, os ansiosos de plantão. Eu até dei um retweet lá no meu Twitter. E com 2 dias de janela de transferência, já estavam falando que não ia vir ninguém. Não ia vir ninguém. Na verdade, tem alguns torcedores do Arsenal que têm o prazer em reclamar. Prazer. E quando surgiu a notícia do Zubimendi, aí saiu a notícia, que o Real Madrid tem interesse no Zubimendi. Aí ia falar, vão perder o Zubimendi pro Real Madrid. Real Madrid entrou, não tem como o Arsenal segurar o Zubimendi. Não tem como, o cara vai escolher o Real Madrid. O cara agora, aí começaram aquelas notícias, né, do Marca. Porque o Zubimendi ama o Xabi Alonso, não sei o quê, ele se espelha no Xabi Alonso. Criaram toda aquela fanfic, né? A torcida do Arsenal, ela consegue cair em todas as armadilhas possíveis e impossíveis. Tá? Possíveis e impossíveis. E aí caíram nessa história aí de Real Madrid, aí foi até onde que o Randy of Arsenal, né, ele se notabilizou como um grande agente aí do mercado de transferências, quando ele cravou que o Zubimendi não iria para o Real Madrid. Inclusive, ele cravou qual seria a capa do... Isso foi num sábado, e cravou qual seria a capa do Marca no domingo. Ele cravou qual seria a capa do Marca no domingo. Enquanto isso, a torcida do Arsenal, não, a gente perdeu o Zubimendi pro Real Madrid, porque o Real Madrid é isso, o Real Madrid é aquilo, não sei o quê. Aí o Zubimendi. Quando chegou o Madueke, a gente já sabe o que aconteceu, né? Madueke, ele é horrível, horroroso, não sei o quê, dando dinheiro pro Chelsea, 50 milhões, não sei o quê, não sei o que lá. Vamos morrer com o Madueke e tal. Não vai contratar mais ninguém, a nossa contratação aí para ponta esquerda vai ser o Madueke e tal, não vamos trazer mais ponta esquerda, aí se falava em Rodrigo, se falava não sei o que lá, vamos morrer com o Madueke. Mais uma vez, a torcida do Arsenal caindo em pilha. Por quê? Não sabe filtrar. Não sabe filtrar. Aí falaram que a gente trouxe o Kepa, tal. A gente não vai... pague tudo que tiver direito para trazer o Gyökeres. Se tiver que dar 300 mil de salário para ele, a gente precisa do 9. Tem que dar 300 mil de salário para o Gyökeres. Não interessa. A gente precisa trazer o Gyökeres. Entendeu? Então a torcida do Arsenal é uma torcida muito emocionada nesse sentido. Entendeu? E aí o Berta entrega 8 jogadores. 8 jogadores. Aí sabe qual é a reclamação da torcida do Arsenal agora? Porque o Arsenal vende mal. É ter o prazer de reclamar. É ter um motivo para poder reclamar. Então, às vezes, essas pessoas, eu, infelizmente, ignoro. Mas até mal isso. Porque elas querem estar sempre reclamando. Sempre está ruim. Nunca está bom. Nunca está bom. O Arsenal tem um elenco muito bom. Um elenco muito equilibrado. Mas nunca está bom. Muitas pessoas têm o prazer de reclamar. O prazer. Beleza, você fazer uma crítica pontual aqui ou ali, não gostei da contratação do Madueke, beleza. Entendeu? Mas tudo a torcida do Arsenal reclama. Tudo. Então, o Berta aí, até agora, entrega 8 jogadores para a comissão técnica, entrega 8 jogadores para o Arteta. E aí, continuando, né, sobre a questão do Berta, eu falei para vocês que tinha saído um artigo sobre o Berta, onde algumas pessoas falam
sobre o André Berta, né? Foi publicado pelo Meio. Então, quando o André Berta chegou e assumiu o cargo no centro de treinamento do Arsenal, né, ele imediatamente começou a planejar a janela de transferência de verão. As primeiras impressões foram de que o clube havia contratado um workaholic incansável. Esse ponto é um ponto muito importante que o Daily Mail traz, porque quem é um cara que também é workaholic? Já falei para vocês aqui, é um psicopata. Ama trabalhar. Mikel Arteta. O técnico do Arsenal também é um workaholic. E ele encontrou um cara idêntico a ele. Idêntico. Então, por isso que a tendência, e eu não vou dar certeza de nada, porque eu não tenho certeza de nada, vou falar que a tendência é que André Berta e Mikel Arteta formem uma dupla impressionante. Impressionante. Os caras não param de trabalhar, não param de estudar, não param de procurar ser melhor no que fazem. Arteta ali no trabalho com os jogadores, e Berta ali no seu trabalho de entregar jogadores, entregar vendas para o Arsenal. Então, nós temos dois caras que são focados em trabalho. Não estou falando que isso é bom, não estou falando que isso é saudável, mas o que o Daily Mail fala é que o Berta é um cara que trabalha demais. Demais. E o Arteta também é esse cara. Já falou isso várias vezes. É por isso, quando começa as férias, a primeira pergunta dos jornalistas para o Arteta é: você vai descansar? E o Arteta sempre responde: vou tentar descansar, vou sair com a minha esposa, vou sair com meus filhos, tentar desligar um pouco do mundo do futebol. Porque ele, quando ele está envolvido, não para de trabalhar. E aí eles completam, né, dizendo que a experiência bancária do Berta é uma característica fundamental do que ele traz para a mesa, né, tanto para vender quanto para comprar. Eu não sou bancário, não sei características de bancário, mas deve ter algum tipo ali de estratégia de negociação. Sinceramente, não não sei realmente que tipo de estratégias são essas, mas eles falam no sentido de ser coisas boas, então acredito que seja bem bom ali essa experiência do Berta como bancário. E aí tem uma pessoa, né, que não foi identificada, conhece o André Berta, que fala: Berta pode ser criativo, ele vai te ouvir e tentar encontrar uma solução. Por exemplo, se você estiver tentando comprar um dos jogadores dele, mas não puder pagar o preço pedido, ele estará aberto a encontrar maneiras. Isso também é importante, tá, gente? Você ter um bom relacionamento com os clubes. O diretor esportivo ele tem que ter essa maleabilidade. Claro, você não vai chegar e falar para o cara que um jogador de 40 mil vale 80 milhões. De 40 milhões vale 80 milhões. O cara sabe, entendeu? Não vale aquilo ali. Claro, se você quiser o jogador e o clube que está vendendo tiver poder de barganha, ou você paga aquilo ali, ou não tem negócio. Entendeu? Mas parece que o Berta ele é um cara que ele consegue extrair ali, ele cansa os caras no papo, entendeu? Em estratégias. Então, é um cara que conhece mercado, é um cara que trabalha nisso. Aí não é o Daily Mail que está falando, são pessoas que conhecem o Berta, são pessoas que trabalharam com o Berta, que falam isso. E essa maleabilidade faz com que você consiga depois voltar e fazer negócios novamente com esse clube. Vamos lembrar que a gente tem um bom relacionamento com a Real Sociedade. Contratamos o Merino, agora contratamos o Zubimendi. Parece que já estamos de olho em um outro jogador lá da Real Sociedade. Parece que é um zagueiro. Então, isso também faz com que a gente tenha bom relacionamento com os clubes.
Aí falam também que a rede de contatos do Berta é muito grande. E aí o cara fala, ele é um estudioso. E às vezes é um italiano típico e impetuoso. Ele tem experiência bancária e é especialista em números e análise, mas também pode ser muito divertido. Então, o que isso quer dizer? E pode chegar, beleza, para o Berta e falar assim, pô, cara, eu quero 80 milhões. Aí o Berta vai chegar, pô, mas teu jogador não vale 80 milhões. O cara pode chegar e falar assim, não, beleza, então eu não te vendo. Entendeu? Aí entra a parte da estratégia é, é, do Berta ali de negociação para tentar contratar o jogador. Aí existem várias maneiras. Eu particularmente não conheço, mas acredito que deve ter várias maneiras ali, várias estratégias importantes. Ele fala que o Berta também é conhecido por tomar decisões imparciais. A contratação de Gyökeres foi uma, por exemplo. Embora a necessidade do Arsenal era clara em contratar um atacante, um número 9 e tal, Berta sabia muito bem que o atacante do esporte de 27 anos e que sua idade teria que ser considerada no preço. Então aí a gente tem uma estratégia de negociação. Pô, não pode querer, sei lá, um exemplo, tá? 100 milhões num cara de 7 anos. Uma coisa é você querer 100 milhões num jogador, vamos botar lá, de 20 anos, 21 anos. Beleza, porque você também ainda dilui isso no tempo de contrato ali. Agora, num jogador de 27 anos, que vai ter aí pelo menos mais 5 anos ali de futebol, tu não consegue pedir um valor exorbitante desse para um jogador. Então, existem essas estratégias e o Berta ele vai levando isso para a mesa. Tá? Ele vai levando essas estratégias aí para a mesa, tentando convencer e contratar o jogador que ele precisa. Só a gente vê também do Incap, quando surgiram as primeiras notícias, que dizia que era o quê? Ou os 60 milhões, ou nada. E o Berta queria o quê? O empréstimo. E o que ele conseguiu? O empréstimo sem obrigação de compra, com opção de compra. O Berta, ele é um gênio do mercado. Um gênio do mercado. Aí eles continuam, né, que Berta foi fundamental nas negociações do Rodri, do Griezmann e do Oblak, que se destacaram, né? Rodri e Griezmann geraram um retorno combinado de 124 milhões de libras. E ali, quando ele fez essas negociações, né, deram um apelido, né, para o Berta, Milagroso Berta. Então, o cara tem até apelido de ser milagroso. A gente está vendo, assim, não que ele esteja fazendo milagre, mas ele está conseguindo fazer negócios muito interessantes para o Arsenal nessa temporada. E, para finalizar o artigo aí do Daily Mail, eles informam que em vários momentos outros clubes apareceram para contratar o Berta. O United e o PSG foram dois deles. Inclusive, o PSG ofereceu 12 milhões de libras de salário por temporada, né, para o Berta, e ele recusou. Ele aceitou a proposta do Arsenal. Então, até na contratação do diretor esportivo, nós estamos ganhando dos adversários. Então, o nosso vídeo de hoje é esse, galera. Poucas notícias, né? Amanhã temos o jogo em Anfield, 12h30. 1 hora antes vamos estar entrando aqui com o nosso pré-jogo, com as escalações. Cola aqui com a gente, para a gente poder estar discutindo isso aí. Fora isso, provavelmente a apresentação do Incap é amanhã. E tendo mais alguma notícia, a gente traz amanhã para vocês. Beleza? Então, por hoje é só. Tenham um bom sábado. Fui!